estar em seu colo, um momento só. Evelina, quero sentir o calor de seu coração. Tenho necessidade de você, qual o sedento quando se aproxima da fonte. Compadeça-se de mim. Observando os gestos de desconsideração que ele passara a assumir, a moça tentou recuar e replicou, valorosa, Túlio, contenha-se. Não sabe você que desposei Caio, que tenho a responsabilidade de um lar, ó, o infame. Compreendo que a minha ausência longa terá levado você a desposar aquele canalha, mas isso não fica assim. E, depois de pausar, alguns instantes, prosseguiu para a companheira estarrecida, Evelina, sei que você não é indiferente ao que sinto. Vamos. Diga que me atende ato contínuo, intentou beijá-la. Embora possuída de assombro e temor, ela ganhou ânimo, retrocedendo, reagiu indignada, Túlio, que é isto? Estará você louco? Tenho pensado em você, dia e noite. Desde que tomei o balaço daquele patife que levarei à cadeia, não tenho mais ninguém na imaginação. Não se compadece você de mim. O entono comovedor daquela voz feria-lhe fundo a alma, no entanto, a senhora Serpa objetou, firme, compreendo a sua estima e agradeço a lembrança, mas julga você justo atacar-me assim, desrespeitosamente, quando já lhe falei que tenho um marido e, por isso mesmo, contas a prestar? Mancini silenciou por momentos, em seguida, exibiu nos olhos esvaziados a perturbação que lhe passou a senhorear os mecanismos da mente, transfigurou o pranto em escárnio e desfez-se numa gargalhada terrível. Um marido, aquele crápula, zombou. O povo de onde venho agora, o povo da terra da liberdade, tem toda a razão. Entendo, você agora faz parte dos santos, mas eu não sou mascarado. Sou o que sou, um homem com as funções que me são próprias. Quero você isso a escandaliza. Boa piada. Você é uma mulher como as outras, você não é melhor do que todas aquelas que conheço na terra da liberdade, apenas com a diferença de que você se oculta na capa andrajosa da disciplina. Sim, suspirou Evelina, magoada, não nego a minha fragilidade humana. Não acredita você, porém, que a disciplina é a melhor maneira de educar-nos e dignificar os nossos sentimentos? Garofou ele. Obediência é a camisa de força em que os hipócritas metem os simples, mas você mudará de ideia. A moça agoniada confiava-se a oração muda, implorando socorro aos poderes da vida maior. Enquanto isso, o companheiro avançava, mofando, olhe para dentro de você mesma e verificará seu disfarce. Você é um anjo de pé de chumbo, igual aos outros macacos fantasiados que andam por aí. Largue mão disso. Todos somos livres. Livres filhos da natureza para fazer o que quisermos. Proclame a sua independência se não deseja acabar na senzala dos tartufos da sujeição. Mancini investiu para ela e estava prestes a agarrá-la, quando alguém providencialmente bateu à porta. Constrangido embora, Túlio refez-se, de imediato, e foi atender. O mensageiro declinou para logo a sua condição. Tratava-se de auxiliar do instrutor Ribas e vinha da parte dele, a fim de conduzir a irmã Evelina Serpa ao Instituto de Proteção Espiritual, para a solução de assunto urgente. A senhora respirou aliviada e percebeu que fora ouvida na silenciosa petição e, enquanto agradecia, em pensamento, o amparo salvador, Túlio, seguido igualmente de perto pelo emissário, voltou à casa de reajuste, onde foi recolhido à cela especial, destinada a serviço de segregação e tratamento. 15 momentos de análise. Atendendo à solicitação de Ernesto e Evelina que ansiavam por esclarecimento, no embaraço que a presença de Túlio lhes impunha a cabeça, o instrutor Ribas marcou-lhes encontro, de que se valeram pontualmente. No ambiente acolhedor do instituto, o amigo lhes ouviu pacientemente as arguições. Que significa a perturbação do rapaz, como lograriam os dois, notadamente Evelina, auxiliá-lo corretamente, ser-lhes-ia lícito rogar ao Instituto alguma informação, quanto às acusações de Mancini contra Caio Serpa, estariam ambos capazes de assumir responsabilidades para ajudar ao moço infeliz. Após ouvi-los, o orientador repartiu com eles um olhar de brandura e advertiu: vocês já reiteraram diversos pedidos de acesso ao trabalho espiritual, não estranhem se chegou a hora de começar. Depois de uma pausa, transformada em sorriso, Túlio Mancini é o marco de início da obra redentora que abraçam.
Investiguem os próprios corações, especialmente nossa irmã Evelina, e verifiquem a pena que as dificuldades dele lhes causam. Onde o amor respira equilíbrio, não há dor de consciência e não existe dor de consciência sem culpa. Ó, instrutor, clamou a senhora Serpa, diga, por gentileza, tudo o que devo fazer, falar-lhes-ei como a filhos, porque entre pais e filhos não prevalecem suscetibilidades. Mudando de tom, irmã Evelina, que sensações foram as suas, em se vendo a sós com o amigo recém-visto? A moça, que formulara o íntimo propósito de arrostar a verdade, fossem quais fossem as consequências, admitiu, sim, ao rever-me a sós com ele, sem ninguém a observar-nos, como que me detive nas lembranças do passado, quando supunho haver achado nele o homem de minha preferência. Senti-me transportada à juventude, e então o mentor benevolente completou a frase reticenciosa. As suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. Entretanto, recordei, às súbitas, os meus compromissos conjugais e contive-me. Fez muito bem, contrapesou Ribas. Ainda assim, o seu coração falou sem palavras, provocando novas sequências do desajuste emocional de que Mancini foi vítima, na experiência terrestre, em grande parte motivado por suas promessas não cumpridas. Oh, meu Deus, não se aflija. Somos espíritos endividados, perante as leis divinas, e estamos situados na faixa de expressiva transição, a transição do amor narcisista para o amor desinteressado. Temos teorias de santificação para o sentimento, mas, na essência, somos, na prática, simples iniciantes. Na esfera dos pensamentos nobres, assimilamos o influxo dos planos gloriosos, todavia, no campo dos impulsos inferiores, carregamos ainda o imenso fardo de desejos deprimentes, que se constituem de vigorosos apelos à retaguarda. Impressionado, Fantini partilhou, quer dizer que o homem terrestre é um ser de inteligência refinada pelos poderes que adquiriu na caminhada evolutiva em que se empenha, desde muitos séculos, mas ainda oscilante, de modo geral, entre a animalidade e humanização, com quantos casos particulares de criaturas que já se encaminham da humanidade para a angelitude. A maioria de nós outros, os espíritos capitulados na escola da Terra, nos achamos em trânsito da poligamia para a monogamia, com referência à devoção sexual. Decorre daí o impositivo de vigilância sobre nós mesmos, sabendo-se que o sexo é faculdade criativa, nos domínios do corpo e da alma. Denotando, porém, o propósito de não se afastar do problema específico de Evelina, compreensível, minha irmã, que você houvesse registrado o fenômeno da atração de que dá a notícia e muitíssimo justa a continência que se determinou, exortando o raciocínio claro e responsável a frenar o coração imaturo. Ninguém atingirá o porto da dignidade espontânea, sem viajar, por longo tempo, nas correntes da vida, aprendendo a manejar o leme da disciplina. Embora isso, porém, saibamos debitar a nós próprios os erros que perpetramos, no tocante aos valores afetivos, a fim de saná-los ou resgatá-los em momento oportuno, devo reconhecer minha dívida para com Mancini, hipotecando-lhe noutro tempo tantos votos de felicidade que deixei para ele absolutamente vazios. Suspirou a senhora Serpa, desconsolada. Isso mesmo. Túlio terá cometido muitos disparates, até agora, no entanto, a sua consciência de mulher não se eximirá, com certeza, aos compromissos que lhe cabem no assunto. De que modo apagar o meu débito, auxiliando a limpar as próprias emoções, como se purificam as águas de um poço barrento. Diante da inquietude que passou a desassossegar a jovem senhora, nada de precipitação, nem de violência. Forçoso aceitar-nos tais quais somos e facear os problemas que nos advenham dos próprios desacertos. Não estudamos para chorar. A irmã está consciente de que cooperou no desastre moral do amigo em análise. Vejamos serenamente o que lhe será possível fazer agora, de maneira que se reponha na estrada certa. Pequenina quanto sou, que conseguiria realizar, suplicou a moça, humilde. Ribas recorreu ao largo móvel em que se adivinhava complicada peça de arquivo e, sacando uma ficha, explicou que ali jaziam sumariados todos os informes que Evelina prestara em seu primeiro contato com o Instituto. Em seguida, elucidou que, de posse da versão doada por ela mesma, acerca dos acontecimentos que lhe haviam atormentado a existência, ele,
Ribas, providenciar a obtenção de conhecimentos complementares, alusivos à senda que ela escolhera trilhar. Viera, assim, a saber que Mancini efetivamente perdera o corpo físico pela ação delituosa de Serpa, que lograra ilaquear as autoridades humanas com um crime perfeito, no qual compusera com habilidade a tese de suicídio. Vítima da desencarnação prematura, perambulara o rapaz, algum tempo, à feição de sonâmbulo, na paisagem terrena que lhe servira de fundo à tragédia, sendo, mais tarde, recolhido, ali mesmo, na cidade de regeneração e refazimento em que lhe pesquisavam agora a situação. Aí convalescera por alguns meses, no entanto, a paixão que Evelina lhe insuflara levianamente na alma lhe fechara nela e em torno dela os pensamentos. À vista disso, tornara-se arredio ao próprio reerguimento, acabando por fugir no rumo do tenebroso distrito da inteligência desenfreada, onde se relegara, nos últimos anos, a desvarios diversos. Vinculado à moça que lhe acalentara em vão tantos sonhos de ventura e de afeto, viciara-se no território da sombra, desconsiderando a própria respeitabilidade. Retornando àquele pouso de consolação e reequilíbrio, por efeito do reencontro com a criatura que lhe permanecia na mente por eleita e inesquecível, fora agraciado com novo ensejo de auto-reeducação. A senhora Serpa e Ernesto assinalavam, atônitos, a exposição que primava por lógica irretorquível. As agoniadas inquirições da interessada, quanto ao comportamento que lhe competia adotar, Ribas aclarou: podemos dizer-lhe, minha irmã, que, por seus méritos indiscutíveis, benfeitores e amigos de que dispõe na espiritualidade maior rogaram aos agentes da divina justiça não lhe permitissem a desencarnação sem começar o processo de sua reabilitação espiritual na terra mesmo. Assim é que, através da onda mental dos remorsos que lhe ficaram, à face do suposto suicídio de Mancini, você atraiu para o próprio claustro materno espírito sofredor de um irmão suicida, sentenciado pela própria consciência a experimentar a provação de um corpo frustrado, de modo a valorizar com mais respeito o divino empréstimo da existência física. Como é fácil de ver, as angústias da maternidade malograda lhe foram extremamente úteis na terra, por lhe haverem proporcionado ensejo a preciosas reparações. Entretanto, mencionou Fantini, informamo-nos de que Mancini não caiu por si próprio e sim pela arma do rival. Apesar disso, consertou Ribas, não ouvidemos que o moço empreendeu. Antes, a lamentável tentativa, impulsionado pela ação da própria Evelina, dando a Serpa o molde do crime. Esboçando sorriso benevolente, estamos examinando, entre amigos, a lei de causa e efeito. Compreendamos que a justiça funciona em nós mesmos, mas... Fantini, admirado, iniciou debalde a tréplica vacilante. Ignorava como entretecer novas dúvidas, ante a conceituação racional que o mentor tranquilamente patenteava. Foi o próprio Ribas quem retomou o fio das justificações, anotando: somos mecanicamente impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco ou com os nossos problemas. Suscitando ideias de autodestruição na mente de um homem cujas atenções granjeara, Evelina transportou-se da irreflexão para o arrependimento, depois de verificar-lhe a derrocada moral numa empresa gorada de suicídio, procurada conscientemente. Apenas aí, coagida pela compulsão, nossa irmã percebeu que agira em prejuízo do rapaz de quem obtivera integral confiança, lesando, em consequência, a si própria. Lastimando Mancini, deplorava a si mesma e, nesse estado de emoções negativas, fez-se vaso de uma entidade nas condições em que supunha haver precipitado o moço menos feliz. À vista disso, converteu-se automaticamente em desventurada mãe de um companheiro suicida, no anseio de expiar a própria falta. Endereçando o afetuoso olhar para a senhora Serpa, enunciando inconscientemente o desejo de exculpar-se, o seu propósito alcançou o coração de amigos e benfeitores, no mundo espiritual, que lhe advogaram a concessão da bênção a que já nos referimos. Você padeceu, pois, antes da desencarnação, a pena de que se julgava merecedora, sequiosa que se achava de propiciar a Mancini a supressão do mal que lhe havia causado. Você não pagou entulho o débito em que se viu incursa, mas resgatou essa conta, junto a suicida anônimo, tão filho de Deus quanto nós, redimindo-se no foro íntimo, segundo a lei que rege a tranquilidade de consciência.
E o irmão desconhecido, ao mesmo tempo que amargou a provação do berço prematuramente inutilizado, começou a ressarcir a dívida que assumira para consigo mesmo, aprendendo quanto custa e como custa o tesouro de um corpo físico, utensílio de aperfeiçoamento e progresso. Ernesto e Evelina escutavam, surpresos. Cumpre-se a eterna justiça no mundo de cada um de nós, rematou o professor. Deus não nos condena nem nos absolve. O amor universal está sempre pronto a soerguer-nos, instruir-nos, burilar-nos, elevar-nos, santificar-nos. O destino é a soma de nossos próprios atos, com resultados certos. Devemos sempre a nós mesmos as situações em que se nos enquadra a existência, porquanto recolhemos da vida exatamente o que lhe damos de nós. E agora? Interrogou Evelina, espantada. As circunstâncias trouxeram-lhe o credor ao ambiente pessoal, porque você, minha irmã, está felizmente em posição de prosseguir no trabalho restaurador. Que fazer, meu amigo, se você está realmente disposta a renovar o caminho? Chegou o momento de ajudar Mancini a desvencilhar-se das ideias enfermiças que a sua conduta de moça menos responsável lhe instalou na cabeça, tornando-se presentemente para ele em devotada preceptora, a reformular-lhe a visão da vida. No plano espiritual, não posso desempenhar, junto dele, o papel de companheira. Ribas acarinhou-lhe a mão com ternura paterna e apontou: se os erros da mulher não foram perpetrados, na categoria de parceira da vida sexual de um homem, ela não tem a obrigação de ser-lhe a esposa, tão só porque ele deva essa ou aquela indenização no reino do espírito, sucedendo mesmo ao homem, referentemente à mulher. Não obstante esse princípio, a lei de amor deve efetivar-se, independentemente das formas em que o amor se expresse. E num tom de enternecimento profundo, aqui mesmo, você pode regenerar o campo emotivo de Túlio e sublimar os seus próprios sentimentos em relação a ele, amparando e instruindo no grau de mentora maternal. Quase sempre, a recuperação de alguém é uma planta sublime da alma que somente vinga porque a abnegação de outro alguém se dispõe a adubá-la com a proteção da ternura e com o orvalho das lágrimas. Identificava-se Evelina banhada de esperança. Fantini mergulhou em alta meditação acerca das realidades eternas e Ribas, pressionado pelo horário que lhe convocava presença em outros setores, prometeu continuar a esclarecedora conversação, logo lhe surgisse a desejada oportunidade, em momentos seguintes. 16 Trabalho renovador. Vida nova começou para Evelina e Ernesto, especialmente para Evelina. Indispensável auxiliar Túlio, abençoá-lo, renová-lo. Para isso, os dois amigos se matricularam em colégio de estudos preparatórios de mais altas ciências do espírito. Radiantes de esperança e entusiasmo, adquiriam conhecimentos em torno de evangelização, reforma íntima, sintonia mental, afeição, agressividade, autocontrole, obsessão, reencarnação. A fim de conversar construtivamente com aquele que se lhe extraviara a conta pessoal, a senhora Serpa munia-se de instruções com que lhe pudesse ganhar o raciocínio. Competia-lhe esforço mais grave, desfazer-lhe na mente o quisto de ilusões que ela própria criara. Fantini, contudo, que se compadecera fundamente do rapaz menos feliz, de acordo com avisos do Instituto de Proteção, poderia acompanhá-la a pequena distância, com a obrigação de intervir quando necessário. No dia marcado para início da tarefa, a subdividir-se em visitas de esclarecimento e enfermagem 3 vezes por semana, Ribas seguiu em pessoa os 2 obreiros para o refúgio de saúde mental em que os novos deveres se lhes impunham. Integrando diminuta comunidade de enfermos da alma, o jovem Mancini se achava recluso em solitária dependência que o instrutor informou estar erguida à base de material isolante contra o impacto de vibrações suscetíveis de agravar-lhe a sede de companhias menos recomendáveis. O orientador apresentou ambos os companheiros às autoridades e auxiliares do pouso de reajuste, tanto Evelina quanto Ernesto, sob o beneplácito da simpatia geral, puseram mãos à obra. Túlio acolheu, encantado, a presença da moça e, de começo, reafirmava-lhe os protestos de devoção afetiva em ditirambos de lealdade e ternura. A senhora Serpa, no entanto, redobrou cautelas emolduradas de carinho, suplicando a inspiração da vida maior, para não falhar na missão que abraçara. Os diálogos terapêuticos prosseguiam, pontualmente.
Apesar disso, Mancini não se desfichava da paixão que o absorvia, lembrando um barco chumbado ao solo, incapaz de afastar-se do cais. Principiasse Evelina a preparar clima adequado às lições e ele choramingava, à maneira de criança doente. Declarava-se indisposto e inabilitado para o estudo, desconsiderado, ofendido nos brios próprios. Asseverava-se infenso a qualquer ponderação filosófica, alegando não sentir inclinação para assuntos de fé. Insistia em reconhecer-se unicamente um homem, na definição dele mesmo, e, nessa condição, não queria uma enfermeira ou preceptora, mesmo solícita quanto a moça se revelava, e sim uma companheira, a mulher dos seus sonhos. Evelina ouvia pacientemente os remoques e lamentações incessantes, aparando-lhe os golpes e podando-lhe as impressões destrutivas, sempre assistida por Ernesto que lhe supervisionava os esforços com generosa atenção. Imbuída das responsabilidades que lhe assinalavam agora a vida e sendo criatura profundamente emotiva, a senhora Serpa concentrava-se, de modo constante, no esposo, nele investindo toda a carga de seus potenciais afetivos. Para sentir-se na posição de tutora maternal de Mancini, experimentava a necessidade de ser mais entranhadamente a mulher de Caio. Por essa razão, mentalizava-lhe a imagem, a cada passo, endereçando-lhe em silêncio os seus mais belos pensamentos de amor. É verdade que Serpa não lhe havia sido o consorte ideal. Além disso, sabia-o agora homicida, com refinados recursos de inteligência para ocultar-se. Evelina, porém, humana quanto qualquer ser humano, ponderava, disse para consigo, que ele se fizera criminoso por amá-la. Eliminara a existência de Túlio para disputar-lhe o coração, em agoniado lance afetivo. Aspirava a revê-lo em pessoa, aurir-lhe o calor da presença, a fim de revigorar-se para os embates morais a que se confiava. Entretanto, por mais solicitassem permissão para visitar a família terrena, Fantino e ela obtinham regularmente a mesma resposta dos mentores, muito cedo. Reconfortavam-se, por isso, com estudo e trabalho. De vez em vez, o tete-a com trema-tete entre ambos. As confidências. Ernesto falava enternecidamente da esposa Elisa e da filha Celina. Sensibilizado, entretecia no mágico painel da saudade a imagem das duas por espelhos cristalinos de amor, em que se comprazia mirar-se, conquanto a filha o trotasse, muitas vezes, com rebeldia cruel. De certo que a viúva e a jovem não arrostavam dificuldades materiais de vulto maior. Legara-lhes renda expressiva. Boa casa. Algum dinheiro em mãos honestas a fornecer-lhes pensão sólida e os seguros em que montar a defensiva doméstica. Mas, e a ausência? Indagava-se, constantemente, junto da amiga que se lhe transformara em irmã de todas as horas. Ausência, à distância. Perdiam-se os dois em conjecturas, prelibando alegrias de reencontro. Achavam-se suficientemente informados de que entre eles e os amados do mundo se levantava agora o muro das vibrações diferentes. Em vista disso mesmo, não mais lhe seria possível retomar-lhes a atenção como quem volta de uma viagem. Competia-lhes a obrigação da conformidade, perante quaisquer transformações a que se lançassem. Nesse sentido, até ali, haviam registrado as mais diversas narrações de mortos que procediam da terra, desacoroçoados e tristes, ante a impossibilidade de serem vistos, ouvidos, assinalados, tocados pelos parentes. Muitos voltavam consolados e esperançosos, como que libertos de laços e algemas que lhes fossem pesados aos corações, mas outros muitos regressavam desencantados e sorumbáticos, evidenciando pouca disposição para conversar. Referiam-se a amigos e a mudanças radicais na vida caseira, mencionavam desastres e falências na ordem afetiva de almas inovidáveis. Eles dois, porém, se identificavam otimistas, confiantes. Evelina entusiasmava-se, derramando-se em nobres impressões, diante de Ernesto, atento. Caio, na opinião dela, caíra em deslizes, todavia, reabilitara-se-lhe no conceito de esposa pelo alto gabarito de ternura e abnegação a que se elevara, durante os dias últimos da enfermidade que lhe fora fatal ao corpo físico. Em verdade, podia ter sido desleal, durante algum tempo, lá isso podia.
Era um homem com as exigências naturais da vida comum e obviamente se distraía, enquanto lhe aguardava a cura e o refazimento, mas à frente da morte, diante da longa separação, modificara-se, parecia haver recuperado a condição do noivo, amoroso, terno. E Evelina, ao contemplá-lo com os olhos da imaginação, supunha-o agoniado e infeliz, no anseio de livrar-se da carne, a fim de reacolhê-la nos braços. Antecipava opiniões, enquanto Fantini lhe guardava, com interesse, a doce expectativa. Solenizando alegações, asseverava que Serpa cometera até mesmo a loucura de eliminar a presença de Túlio, no intuito de desposá-la. Fora isso terrível calamidade, fora. No fundo, porém, Evelina mostrava traços inequívocos da vaidade de sentir-se querida. Declarava, resoluta, que tal qual se esforçava por Mancini, desvelar-se-ia, mais tarde, por Serpa, esmerar-se-ia em ajudá-lo em qualquer reparação que se fizesse precisa. Ernesto volvia, então, a biografar-se, contando histórias do lar. Amava a esposa, entranhadamente, e confessava que praticara muitos disparates, quando mais moço, de maneira a preservar a tranquilidade doméstica. E a filha? Celina era uma bênção que lhe acalentar o coração na madureza. Sempre terna, compreensiva, devotada. Sonhara para ela um marido bom, amigo, no entanto, deixara aos 22 de idade sem casamento à vista. Conquanto a dor de pai, distanciado de casa, depunha na filha maior confiança. Não lhe temia o futuro. Além de provida com mesada apreciável, lecionava inglês com mestria. Ganhava dinheiro e sabia guardar. Mantinham-se, desse modo, sucessivas conversações entre os dois. Sentimentais. Saudosistas. Passados 6 meses de atenção e doutrinação, a benefício de Túlio, Ribas veio examiná-lo em pessoa, segundo promessa vida. Após verificar a pontualidade e eficiência de Evelina, através de anotações referendadas pelas autoridades orientadoras da casa, penetrou o aposento do enfermo, categorizado para ele como médico em acurada inspeção. Ao primeiro olhar, porém, reconheceu que Mancini apresentava escasso proveito com as lições recebidas. Apático, denunciava na mente uma ideia central, Evelina. E com Evelina no miolo das mais profundas cogitações, vinham as ideias satélites, o anseio de transformá-la em objeto de posse única, o tiro de Caio, o desejo de vingança e as escuras alusões da autopiedade. Ribas não descobria a mais ligeira fresta, naquele coração pesado de angústia, para filtrar um só raio de otimismo e esperança. Às primeiras manifestações do inquérito afetivo, respondeu ao instrutor, com a tristeza de um doente que se sabe sem cura, qual, doutor, sem Evelina, comigo, nada consigo entender. Se ouço o Evangelho, penso que ela só é o anjo capaz de salvar-me, se anoto ensinamentos, acerca de autocontrole, vejo-a no pensamento, como sendo a única alavanca, bastante forte para governar-me, se escuto exortações à fé, acabo querendo-a para meu reconforto exclusivo, se recebo esclarecimentos em torno de obsessão, termino a aula confessando a mim mesmo que, se pudesse, largaria este hospital a fim de persegui-la e tomá-la em meus braços, ainda que para isso devesse caminhar até os derradeiros confins do mundo. O mentor sorriu, paternal, e aconselhou calma, equilíbrio. Reflitamos, meu filho, que somos espíritos eternos. Urge conservar serenidade, paciência. Felicidade é obra do tempo, com a benção de Deus. O rapaz se revidou ácido, irreverente. Não pedira, não aceitava conselhos. Hábil psicólogo, Ribas despediu-se. À agudo noite, esteve com os amigos e elogiou o trabalho de Evelina. A empresa de reeducação fora efetuada com segurança. Túlio, entretanto, não reagira construtivamente. Mostrava-se abúlico, embutido nas fantasias que estabelecera em prejuízo próprio. E terminou dizendo para Fantini e a senhora Serpa que o ouviam, atentos, não vejo qualquer interesse para Mancini na permanência aqui. Forçoso envidarmos esforços para que aceite, voluntariamente, a miniaturização, renascer, redarguiu Evelina, assustada. Será preciso tanto. E Ribas, nosso amigo está mentalmente enfermo, profundamente enfermo, traumatizado, angustiado, fixado. O remédio será começar de novo.
Ainda assim, terá dificuldades e desajustes pela frente. O benévolo mentor não traçou advertências, nem articulou qualquer sugestão. E tanto Ernesto, quanto Evelina, enfronhados agora nos imperativos e provas da reencarnação, silenciaram de chofre, pensando. Miniaturização ou restringimento, no plano espiritual, significa estágio preparatório para a nova reencarnação. Nota do autor espiritual. 17 Assuntos do coração. Esvairam-se 10 meses sobre a tarefa assistencial de Evelina e Fantini, ao pé de Túlio necessitado, quando os dois solicitaram entendimento com o instrutor Ribas, ao redor de problemas que lhes escaldavam o pensamento. Aspiravam, sobretudo, a rever os parentes no plano físico. Convertera-se Ernesto num poço de memória sobre a esposa e a filha, a senhora Serpa não mais suportava saudades do marido e dos pais. Porque ansiassem pelo retorno, ardiam na sede de informes e explicações. O orientador acolheu-os com a lhaneza habitual e, após registrar-lhes o pedido de bons ofícios para que lhes fosse obtida a concessão, acentuou: simples, creio que vocês já estejam em condições satisfatórias para a execução do empreendimento. Dedicam-se pontualmente ao trabalho, conhecem agora o que seja reencarnação, autodisciplina, burilamento próprio. E evidenciando entranhado carinho, algum motivo particular, mais intimamente particular, na petição? Adiantou-se a moça, acanhada: instrutor, venho experimentando desoladoramente a falta de Caio. Esposos que se amam, interferiu Ernesto, quando distanciados um do outro, fazem-se noivos outra vez. Por que não confessar que também eu ando aflito por abraçar minha velha, caro amigo? Aventurou-se Evelina, fichando o mentor de maneira expressiva, em nos reportando a ligação conjugal. Arriscaria uma consulta? Diga, filha. O senhor não ignora que, em meu primeiro reencontro com Mancini, senti-me, por momentos, a jovem menos responsável que fui. Observando-me fortemente atraída para ele. Depois, reagindo, vi-me, de novo, recuando mentalmente para o domínio de Caio, o marido que ficou no plano físico, dando a mim mesma a impressão de que sou um satélite, gravitando entre os dois. Passei a esforçar-me em auxílio de Túlio e, aos poucos, venho reconhecendo que ele não é, absolutamente, o homem que eu desejaria para companheiro. Entretanto, para ajudá-lo e tolerá-lo, presentemente, sinto necessidade de um estímulo. O amor a Deus. Compreendo hoje que todos respiramos na própria essência de Deus, contudo, o mistério para mim está nisso. Sei que nada conseguimos sem Deus, mas, entre Deus e a obrigação que me cabe cumprir, preciso de alguém que me escore o espírito, que se me erija em apoio, na movimentação do cotidiano, em busca daquele estado de alma que apelidamos por paz interior, euforia ou mesmo felicidade. Esta fome espiritual que me faz pensar dia e noite na reintegração com Caio significará que ele, meu esposo, é realmente o meu amor absoluto, aquele espírito que será o sol de bênçãos a envolver-me para sempre, quando chegarmos à perfeição. Ribas sorriu e filosofou: todos nos destinamos ao amor eterno e, no entanto, para alcançar o objetivo supremo, cada qual de nós possui um caminho próprio. Para a maioria das criaturas, o encontro do amor ideal assemelha-se, de algum modo, à procura do ouro nas minas ou de diamante nas cartas. É indispensável peneirar o cascalho ou mergulhar as mãos no barro do mundo, a fim de encontrá-lo. Sempre que amamos profundamente alguém, transformamos esse alguém no espelho de nossos próprios sonhos. Passamos a ver-nos na pessoa que se nos transforma em objeto da afeição. Se essa criatura efetivamente nos reflete a alma, o carinho mútuo cresce cada vez mais, assegurando-nos o clima de encorajamento e alegria para a viagem nem sempre fácil da evolução. Nessa hipótese, teremos obtido o apoio seguro para a subida do acrisolamento moral. Em caso contrário, a pessoa que particularmente nos devotamos acaba devolvendo-nos os próprios reflexos, à maneira de um banco que nos restitui se ou estragasse os investimentos por desistência ou incapacidade de zelar por nossos interesses.
Então, surgem para nós aquelas posições espirituais que nomeamos por mágoa, desencanto, indiferença, desilusão. O Senhor desejará talvez afirmar, recordou Fantini, que caminhamos na existência pelas vias da afinidade, de afeição em afeição, até achar aquela afeição inesquecível que se nos levante na vida por chama de amor eterno. Sim, mas entendendo-se o conceito de afeição sem a estreiteza do sexo, de vez que a ligação esponsalícia, embora sublime, é apenas uma das manifestações do amor em si. Determinado homem ou determinada mulher podem confirmar na esposa ou no esposo a presença do seu tipo ideal, entretanto, talvez prossigam, após o casamento, mais intimamente vinculados ao coração materno ou ao espírito paternal. E, às vezes, somente encontrarão o laço de eleição num dos filhos. Em amor, a afinidade é o que conta, instrutor, enunciou Evelina, impressionada. E as uniões de suplício, os casamentos infelizes? Sim, a reencarnação é também recapitulação. Muitos casais no mundo se constituem de espíritos que se reencontram para a consecução de afazeres determinados. A princípio, os sentimentos se lhes justapõem, no setor da afinidade, como as crenas de duas rodas que se completam para fazer funcionar o engenho do matrimônio. Depois, percebem que é imperioso burilar outras peças dessa máquina viva, a fim de que ela produza as bênçãos esperadas. Isso exige compreensão, respeito mútuo, trabalho constante, espírito de sacrifício. Se uma das partes ou ambas as partes se confiam a desentendimento, a obra encetada ou reencetada vem a cair. Então, a pergunta de Evelina pairou no ar, revestida de imensa curiosidade. Então, aquele dos cônjuges que lesou o ajuste, ou ambos, conforme as raízes da desunião, devem esperar pela obtenção de novas oportunidades no tempo para a reconstrução do amor que dilapidaram. Instrutor, permita-me uma pergunta. A união conjugal de duas criaturas que se amam, quando interrompida pela morte no mundo, pode ser reatada aqui. Ribas, expressivo, perfeitamente, se os cônjuges realmente se amam. Fantini partilhou, e quando isso não acontece, aquele que ama sinceramente continua trabalhando, neste lado da vida, pelo outro que não lhe guarda na terra a mesma altura de sentimento, aprimorando a obra do amor em outros aspectos, que não o da afetividade esponsalícia. A senhora Serpa mostrou o semblante iluminado por bonito sorriso e asseverou, segura de si, isso não me ocorrerá. Tenho hoje motivos para confiar em Caio tanto quanto confio em mim mesma. Sua fé volveu o instrutor a um retrato de sua sinceridade. Ernesto fitou demoradamente a companheira e admirou-lhe a ternura da alma boa e ingênua. Desde muito, passara a nutrir por ela entranhado carinho. Nunca apanhara em qualquer deslize. Sempre compassiva, abnegada. Muitas vezes, surpreendia-se ligado a ela por encantadora atração. Sob que prisma a estimava? Filha, companheira, mãe, irmã. Não conseguiria dizer. Temendo mergulho em mais longas divagações, ele, o bom amigo, chasqueou, no intuito claro de desviar o curso dos próprios pensamentos. Instrutor Ribas, qual se verifica no caso de nossa irmã, também estou persuadido de que minha esposa espera por mim. Entretanto, se isso não sucede, se isso não ocorre, o mentor frisou as palavras com paternal inflexão de bom humor, você, Fantini, desfrutará, sem dúvida, a possibilidade de auxiliá-la na condição de um amigo fraternal e, nessa hipótese, caber-me-ia o direito de eleger uma nova companheira na vida nova. As leis humanas, tanto no plano terrestre quanto aqui, são princípios suscetíveis de alteração e, na essência, não afetam as leis divinas. Na moradia dos homens, não existe obrigatoriedade para o estado de viuvez. Conservam-se órfãos de companhia no lar aqueles corações que o desejam. Rompidos os compromissos do casamento com a morte do corpo, o homem ou a mulher permanecem sozinhos, quando possuem motivos para isso. Natural aconteça que o mesmo, o homem ou a mulher desencarnados guardam insulamento ou não, conforme os propósitos íntimos que alimentem, entendendo-se, porém, que em qualquer posição dispomos de recursos para honorificar o trabalho da edificação do amor puro que acabará imperando, de maneira definitiva, em nossas relações uns com os outros.
Evelina, denotando preocupação no olhar, diligenciou colher maiores conhecimentos. Instrutor amigo, o senhor conhece companheiros que não conseguiram consorciar-se aqui, eu sou um deles. Alguma razão especial? Esmerilou Fantini. Acontece que o amor conjugal, quando se exprime em bases do amor puro, continua vibrando no mesmo diapasão entre dois mundos, sem que a permuta de energias de um cônjuge para outro venha a sofrer solução de continuidade. Minha esposa e eu sempre fomos profundamente unidos. Bastávamos na terra um ao outro, em matéria de alimento afetivo. Sobrevindo a minha desencarnação, percebi logo que ela e eu continuávamos em plena vinculação mútua, qual se fôssemos partes integrantes de um circuito de forças. Na dedicação espiritual dela, colho meios de continuar em meu aprendizado do amor a todos, ocorrendo-lhe o mesmo. Ligação ideal, regozijou-se Evelina, estática, patenteando a ansiedade de que se via presa, no sentido de se reintegrar na ternura do marido distante. Comentou, reverente instrutor, noto que há sempre reserva em nossos amigos mais experientes daqui, quando se diz algo sobre a possível desencarnação de pessoas queridas que deixamos na retaguarda. Chego a pensar que isso é assunto proibido entre nós. Será mesmo assim? Não tanto. À medida que se nos desenvolve a noção de responsabilidade, compreendemos a reencarnação como período de escola. Cada existência está supervisionada por deliberações superiores, muitas vezes insondáveis para nós. A interlocutora, denunciando aspirações íntimas, profundas, arriscou: caro amigo, suponhamos que eu venha reencontrar o esposo mergulhado em saudades iguais às minhas, atormentado, triste. Não me será cabível, nem de leve, encorajá-lo na certeza de que seremos novamente felizes aqui, prometendo-lhe aventura renovada para além da morte? Digo isso, porquanto não lhe deixei filhos para entreter-lhe a coragem de sofrer, de esperar. Fuja de refletir assim. Não temos instrumentos para medir a fidelidade daqueles que amamos, e, ainda que seu marido estivesse agoniado, em tremendo desajuste, por motivo de sua ausência, não saberíamos se a desencarnação lhe traria o remédio adequado. Quem nos dirá que a mais longa demora dele, no corpo físico, não seria providência desejável, a fim de que se lhe revele com mais segurança? Martelar-lhe na cabeça a ideia da morte significaria, provavelmente, ajudá-lo a reduzir tempo na experiência material, e quem nos afirmará com certeza que ele se sentirá feliz, regressando à vida do espírito, por imposição nossa e não por determinação da natureza, sempre sábia, por refletir os desígnios do Eterno? Oh, meu Deus! E a senhora Serpa deixou escapar um suspiro de aflição como agir em auxílio do coração que vive no meu? Ribas respondeu, afetuoso: em muitas ocasiões, quando dizemos que o coração de alguém pulsa em nós, seria mais justo declarar que o nosso coração é que pulsa nesse alguém. E com inflexão mais carinhosa, dentro de breves dias, você e Fantini poderão viajar, de visita ao ninho doméstico. Evelina e o companheiro agradeceram, felizes. Doce alegria banhou-lhes a alma, de improviso, como se o sentimento se lhes deslocasse das brumas da saudade para brilhar ao sol da esperança, em novo alvorecer. 18. O retorno. Enfim, a volta. Ambos, Evelina e Fantini, manifestavam o contentamento de crianças em festa. A primeira vinda ao lar, após 2 anos. As despedidas, antes de se incorporarem à reduzida equipe de companheiros que tornariam ao domicílio terrestre em condições iguais às deles, recolheram de Ribas a recomendação: vocês representam nossa cidade, nossos costumes e princípios, portem-se na base do novo entendimento. Se precisarem de auxílio, comuniquem-se conosco pelo fio mental. Um abraço e os votos de felicidade para a viagem. Quando o veículo pousou rente à via Anchieta, no ponto em que a estrada se bifurca, descerrando o caminho para São Bernardo, o pequeno grupo dispersou-se. Cada excursionista era um anseio itinerante, cada qual um mundo vivo de saudades. O dirigente da caravana e responsável pela viatura marcou regresso para o dia seguinte. Que os viajantes se reunissem, ali mesmo, esgotado o prazo de 20 horas. Rodovia entre cidades de Santos e São Paulo. Nota do autor espiritual. Nossos amigos respiraram, maravilhados, o vento brando que os saudava. Surpresos.
felizes. Custavam a crer estivessem na entrada de São Paulo. Embevecidos, contemplaram o céu lavado imensamente azul do entardecer de maio. Em torno, rajadas de frio neles fichavam recordações de tempos idos. Caminhavam sob fascinante júbilo a lhes povoar o coração. Era, sim, a cidade para eles familiar, a terra que amavam. Inalavam sofregamente o aroma das flores e sorriam para os ocupantes dos carros que, naquele fim de sábado, desciam para Santos. Evelina, que trazia a mente e o coração absorvidos pela imagem do esposo, em certo trecho do caminho perfilou-se diante de Ernesto, qual se buscasse nele um grande espelho, e indagou com ternura ingênua que opinião era dele, na posição de homem, quanto à apresentação dela. Queria estar nas mesmas características de simplicidade e bom gosto, com que o marido estimava encontrá-la no refúgio doméstico. Sabia que a situação era outra. Serpa não lhe identificaria presença, do ponto de vista material, tanto quanto lograria vê-lo. No entanto, ouvira dizer que as pessoas saudosas enxergavam os amados distantes com os olhos da alma, qual se trouxessem um televisor no pensamento. Se Caio tivesse emoções e ideias concentrados nela, certamente ele registraria os afagos, ainda que para ele tudo não passasse de simples memória. Ernesto riu-se ao ouvi-la e elogiou-lhe a perspicácia. Fitou-lhe o penteado e o rosto, pediu reajuste nas dobras do vestido e aprovou os sapatos, a afeição de um pai, encorajando a filha para a exibição num baile de debutantes. Depois, acusou-a com graça, asseverando que não lhe toava bem tão alta demonstração de coquetismo. A senhora justificou-se, assegurando-se convencida, quanto às preferências do esposo. Ambos, em suave tete-a-tete, já pisavam o bairro do Ipiranga, onde Evelina esperava encontrar o companheiro na mesma casa que lhe fora Teatro Aventura. De chofre, eis que se lhe transfere alegria para a inquietação. À medida que se avizinhava do ninho antigo, oprimia-se-lhe o peito. Mesclava-se-lhe o regozijo com imprevista angústia. E se Caio não estivesse na altura em que ela o situava, amoroso e fiel? A dúvida cravou-se-lhe no espírito, como estilete envenenado que lhe varasse as entranhas. Ernesto, você tem alguma intuição, quanto ao que nos espera? Imagine você que, justamente agora, estou amedrontada, tenho as pernas bambas. Emoção, que mais? Fantine deitou um olhar de funda gravidade para a companheira e glosou, Evelina, você recorda nossas lições para Mancini, como não? Mas, que tem isso a ver com o nosso problema? Meditemos. Por meses e meses, temos falado a Túlio, você de modo especial, relativamente às coisas da alma. Abnegação, compreensão, serenidade, paciência. Ensinamentos dados e recapitulados, ilações e repetições. Sim, você não admite que o instrutor Ribas, com tantas explicações sobre amor e casamento, serviço e espiritualidade, para nós dois, não terá feito o mesmo, a nosso benefício, não acredita que ele, o dedicado amigo, conversando, às vezes de maneira exaustiva, não estaria sendo para nós um professor, enxergando longe, estejamos preparados para mudanças. A senhora desconversou. Mudou de assunto. Asseverou-se receosa, algo fatigada. Se possível, aceitaria algum descanso. Não desejava acercar-se do marido com qualquer indício de mal-estar. Ernesto propôs alguns minutos de repouso nos jardins do museu. Rumaram para lá, acolhendo-se ao pé de fonte amiga, cujas águas pareciam guardar o poder de serenar-lhes os pensamentos. Como que contagiado pelos temores da companheira, Fantine, de repente, acusou-se amuado. No exato instante em que se abeirava da mulher e da filha, esmorecia-lhe o entusiasmo que a romagem lhe causava. Em si mesmo-se. Evelina percebeu e passou a falar de alegria e esperança, encarecendo o mérito das ideias positivas. Assinalava ele as frases de vigorosa confiança a se derramarem no verbo da moça que se lhe fizera irmã e amiga, incapaz de aliar-se da taciturnidade que o acometera de súbito. A senhora Serpa, discreta, silenciou e, por fim, declarou-se disposta ao trecho final da viagem. Cavalheiroso, Fantine prometeu assisti-la, em seu primeiro contato com o lar. Que ela verificasse o ambiente doméstico.
Se tudo lhe respondesse à expectativa otimista, viesse até ele que lhe aguardaria, nos arredores, o aviso conveniente, então, deixá-la ia com o esposo, até o dia imediato, enquanto o que, ao mesmo tempo, se arrancaria para a Vila Mariana, onde contava rever a família. 1. Museu do Ipiranga, em São Paulo. Nota do autor espiritual. Evelina concordou, não lhe aprazia ficar a sós, nem lhe prescindia do apoio. 6 horas da tarde. A moça não mais via o céu paulistano, nem o casaril, nem os transeuntes. Coração aos pulos, aproximou-se do lar. Atravessou o pátio de excesso e tateou a porta de entrada que lhe facilitou a passagem. Algo lhe dizia no íntimo que Serpa estava em casa e seguiu à frente. Tremia, assustada. Inspecionou a peça em torno. A sala era a mesma, com pequenas alterações no mobiliário do seu tempo. Ao lado, o estreito escritório do esposo, entremostrando as cortinas abertas. Penetrou aí com a unção de quem avança, passo a passo, pelos recantos de um santuário. Os livros em ordem. De inopino, surgiu-lhe a observação, atalaiada por diminuto vaso de flores, uma foto de mulher. Vasculhou as paredes, buscando o retrato dela própria, segundo velhas lembranças, mas não viu nem sinal. Acusou-se apunhalada por impressões negativas. Turvou-se-lhe o raciocínio. Fora substituída, de certo. Sentia cólera prestes a explodir-se em crise violenta de lágrimas, no entanto, ganhou forças para rearticular nos próprios ouvidos as palavras do instrutor, portem-se na base do novo entendimento. Contrafeita, alcançou o interior, surpreendendo o pequeno jardim de inverno, que ela mesma instalara junto à copa, e o quadro de amor com que não contava, Serpa e a jovem da fotografia que examinara momentos antes. Caio acariciava a destra da moça entre as mãos, num gesto de ternura que ela, Evelina, conhecia saciedade. Entre revolta e pesar, ensaiou o movimento de recuo. Terríveis calafrios lhe agitavam as fibras da alma, qual se estranha lipotimia subjugasse de todo, anunciando-lhe nova morte. Quis correr e denunciar-se, ao mesmo tempo, gritar e afastar-se, para esconder a imensa dor no peito de Fantine, mas não pôde. Sem ser percebida pelos dois namorados, não teve outro remédio senão se acomodar em cadeira próxima, intentando refazer-se. Inquirições contraditórias lhe subiam à cabeça. Quem era a desconhecida, a mesma que lhe torturara o espírito, com os bilhetes endereçados a Serpa, adornados com beijos coloridos a carmim. Caio protestara-lhe amor eterno, durante os últimos dias da sua permanência no lar e a que título romper os votos que ela mantinha por relíquias do coração, a que laços novos ter-se-ia entregue o companheiro, estaria casado ou se conservava menos responsável, à maneira do homem que brinca com os sentimentos alheios, menosprezando a vida, que lhe reservava o futuro. Fitou ambos os circunstantes, francamente assombrada com a indiferença que revelavam diante dela. Pela primeira vez, depois da grande libertação, verificava que os sentidos físicos se enquadravam a limites rigidamente determinados, porquanto Caio e a companheira, muitas vezes, pousavam nela a olhar sem que a vissem, era, no entanto, obrigada a enxergá-los e ouvi-los, como qualquer pessoa terrestre comum, desde que não se arredasse dali. A senhora Serpa agoniava-se. Apesar do anseio de omitir-se, desertar, a emoção como que lhe interceptava os movimentos. De alma ferida, notou que o marido dirigia a outra aqueles mesmos olhares de carinho envolvente que lhe haviam pertencido. E mais. Reconheceu o fio de pérolas que lhe fora presente de noivado, oferecido por ele mesmo, enfeitando o colo da rival. Chorou, irritada. Evelina, no entanto, embora trouxesse os pensamentos conflagrados, não mais lograva desfazer-se da sutil vinculação com ensinamentos da cidade espiritual que passara a se lhe erguer em residência. Por isso mesmo, percebia-se analisada no aproveitamento das lições que aprendera ao contato de Ribas e de outros amigos da vida maior. Lembrou-se de Túlio, a quem tão repetidamente ensinara o desapego afetivo, e admitiu-se em condições de egoísmo e inconformidade, talvez muito piores que as dele. Recorreu à prece, diligenciou humilhar-se, lutou contra si própria, concluindo que Caio desfrutava o direito de ser feliz como desejasse.
Aos poucos, muito aos poucos, conseguiu acalmar-se, de algum modo, e começou a escutar o diálogo que se desdobrava, ativo, rente a ela. Você, Vera, blasonava o advogado, risonho, achou em mim um homem pacato e sincero, deve orgulhar-se disso. E como explica você o caso daquela dama indesejável no escritório? Não me venha com ciúmes. Um causídico não seleciona clientes à porta. Sou um homem do povo e não posso negar-me. Quer dizer que não tenho direito de zelar por nossas relações? Quem falou isso? O telefonema que recebi dessa lambisgoia me deixou arrasada. O que ela me disse de você? Se dermos atenção a tudo o que se comenta a nosso respeito, a vida seria impraticável. Mas eu não estou aguentando. Mas, ora, aguentando o quê? A jovem que Serpa designava por Vera caiu em pranto. Ele atraiu-a de encontro ao peito, sob os olhos espantados de Evelina, e sussurrou-lhe aos ouvidos, depois de beijá-la, várias vezes, na face: tolinha. A felicidade não é flor que se adube com lágrimas. Anime-se, sou seu e você é minha. E daí, se ao menos estivéssemos casados, se ao menos pudesse usar seu nome, saberia como proceder com essas mulheres que infernizam a nossa vida. Bobagem. Você exagera tudo. Já disse que caso com você, não sou homem sem palavra. Há quanto tempo espero, e há quanto tempo, também eu, aguardo solução ao problema de sua casa. Você não há de querer que eu viva carregando uma sogra louca. Minha mãe é uma infeliz, não podemos desampará-la. Já falei. Meta essa velha no hospício, que ela já aproveitou a vida dela, agora temos de viver a nossa. Hoje, iremos ao Guarujá, quero ver o negócio por mim mesmo. A jovem chorava copiosamente por resposta. Enquanto Serpa lhe acarinhava os cabelos, tentando consolá-la, Evelina cobrou ânimo e arrastou-se para fora. Tinha sede da presença de Ernesto, ansiava retomar-lhe a companhia. Impossível demorar-se no lar que reconhecia haver perdido, para sempre. Balda de autocrítica, a face da superexcitação de que se via possuída, tão logo se viu na rua clamou pelo amigo em voz estentórica, e, quando Fantine repontou à frente, atirou-se-lhe aos braços, qual criança desarvorada: ah! Ernesto, Ernesto! Não suporto mais. O companheiro conduziu-a discretamente para um banco do pátio, compelindo-a a voltar caminho andado e, sentando-a junto dele, escutou a narração de toda a ocorrência que a senhora, amarrotada, fazia entre soluços. Fantine compadeceu-se, procurando olvidar as próprias apreensões. Não atinava com as razões da ternura que o levava irresistivelmente para a senhora Serpa. No entanto, aquele tempo de graves experiências, vividas por ambos em comum, convertera-o, para ela, num amigo incondicional. Ouvindo-a, compartia-lhe a dor, tomava-lhe o partido. Esquecia-se. Enternecido, esforçou-se por acerená-la, expondo, conselheiral: justo que assim seja, Evelina. Caio é jovem. Você e ele não formavam um casal de velhos, qual me acontece com Elisa. Admito que ele terá um lugar no coração, particularmente reservado para você, mas de certo experimenta as necessidades do homem comum. Mas a moça que está com ele é a mesma Vera que lhe escrevia os bilhetes de meu conhecimento. A mesma. Isso mostra que ele era infiel antes de nossa separação e prossegue infiel até hoje. Ernesto, afagando-lhe a cabeça num gesto paternal: tenho pensado. Não acredita você que a morte nos entregou a nós mesmos e que Deus nos concedeu benfeitores abnegados, e estes nos ampararam e esclareceram a fim de podermos enfrentar as verdades que hoje estamos vivendo, que teremos feito da existência no mundo, um curso de egoísmo ou um aprendizado de abnegação? A voz dele estava encharcada de pranto íntimo. Teria você um esposo para amar ou para converter num objeto de enfeite? Falamos tanto em devotamento, quando jungidos ao corpo terrestre. Não será depois da morte tempo mais propício à demonstração de nossas juras? Não haverá chegado o instante em que Serpa mais necessita de consideração e carinho? Não tanto pelas palavras, mas pelo tom em que foram ditas, viu-se a moça inclinada à piedade. Na tela da imaginação, começou a julgar o marido sob novo prisma. Caio era um homem jovem e os desígnios do senhor mantinham-no vinculado ao envoltório físico. De que modo reclamar-lhe um roteiro de austeridade afetiva para o qual se achava ainda tão longe?
Estivera reclusa, no mundo espiritual, por 2 anos, sem revê-lo sequer. Como criticar-lhe a conduta? E por que hostilizar a menina que o seguia? Não lhe vir as lágrimas de sofrimento, enregistrando os sarcasmos do esposo irrefletido e volúvel? Acaso, não conseguia enxergá-la, ocupando-lhe o lugar junto dele, recolhendo-lhe a dedicação incompleta e herdando as aflições que ela própria atravessara? Fantinides fez a pausa e arrancou-a da ligeira elucubração, justificando, sensato, evocando as lições de Ribas, concluo de mim para comigo que os nossos instrutores impeliram você, à excursão corrente, para que você aprenda a perdoar. Quem sabe? Talvez que essa moça, talvez o quê? Objetou Evelina, ante as desmaiadas reticências. Talvez que essa moça seja a pessoa quem você deva implorar a graça de ser nova mãe para Túlio. Temos estudado temas complexos de paixão e reequilíbrio, culpa e reencarnação, induzindo-nos a pensar e Por outro lado, Ribas mostrou-nos as necessidades de Mancini, sem oferecer-nos quaisquer sugestões. No entanto, sabemos que o rapaz está por nossa conta,